rejeitado o pedido de adiamento da proposta. O presidente Hugo Motta acaba de trazer as informações, a votação, a manifestação dos deputados, então teremos a votação do PL antifacção. A gente segue acompanhando essas mobilizações e as manifestações dos parlamentares. Deixa eu passar para o Cristiano Beraldo, que eu estou monitorando também aqui, viu, Beraldo? A nossa audiência participando do nosso debate, das nossas análises, e aí várias pessoas defendendo uma mudança radical nas regras e nas leis brasileiras, e um escreveu aqui: precisamos urgente de um Bukele, defendendo inclusive um endurecimento e a necessidade de construção de novos presídios. O que você acha dessas ideias inspiradas em outros países, Beraldo? Só uma introdução, 50 segundos. Peniato, sem dúvida alguma, Nayib Bukele representa um case de sucesso no combate ao crime, especialmente no crime organizado. O caso de El Salvador eram as gangues que tomaram conta do país. Só que nós precisamos levar em conta, obviamente, as diferenças entre a realidade de El Salvador para a realidade do Brasil. E, respeitando essas diferenças, entender quais são os aspectos daquele projeto de Bukele que fazem sentido serem aplicados no Brasil. É isso. Agora quem fala na tribuna é o deputado Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, trazendo seus pontos de vista, as análises justamente sobre o projeto de lei relatado por Guilherme Derrite. Essa fase antecede, inclusive, a votação. E aí, deputados acabaram se inscrevendo, né? Os oradores inscritos, eles trazem pontos de vista sobre o texto que será votado na sequência. A gente segue acompanhando as manifestações dos deputados. Agora eu recebo a Rede Jovem Pan, que acompanha a programação. Vocês bem informados aqui com o programa Os Pingos nos Is. Nós estamos acompanhando ao vivo os debates na Câmara dos Deputados. Dentro de instantes, o colegiado votará o PL antifacção relatado por Guilherme Derrite. Vou passar para o Cristiano Beraldo, que fazia uma análise sobre as defesas de várias pessoas, grupos, inclusive de parlamentares, que entendem que é preciso endurecer a legislação, mas acabam se inspirando também em cases internacionais. Uns falam sobre o modelo de El Salvador, outros defendem a redução da maioridade penal, enfim, alguns temas que sempre são debatidos, né, Beraldo? Pois é, e o Brasil, para realmente resolver o problema dessa criminalidade desenfreada, terá sim que construir muitos presídios. Nós precisamos de centenas de milhares de celas no Brasil sendo construídas num padrão em que preso leve vida de preso. Presídios que, não importa, ninguém vai perguntar para o preso de qual facção ele é. Ele simplesmente será encarcerado onde for mais conveniente ao Estado brasileiro. E da mesma forma que se precisa construir presídios, se precisará construir cemitérios, porque nós estamos vendo o tamanho da ousadia desses criminosos e a polícia precisa enfrentar de frente, mostrando toda a sua força e o amparo que ela precisa passar a receber do Estado brasileiro. E esses confrontos, até que a bandidagem entenda que não pode mais folgar com a polícia, esses confrontos deixarão muitas vítimas. Por quê? Porque o Brasil hoje é um país em guerra. O Brasil hoje é um país em que o outro lado tomou conta de vários espaços do país. Esses espaços precisam ser retomados. É o que aconteceu, por exemplo, na Ucrânia. A Rússia foi ali e se apossou de territórios da Ucrânia. E agora a Ucrânia trava uma guerra para recuperar seus territórios. É exatamente o que o Brasil precisa fazer. Portanto, o exemplo de El Salvador, ele serve como uma inspiração, mas os desafios brasileiros são muito mais amplos. Precisamos segurar as nossas fronteiras, precisamos travar uma guerra com o Paraguai, porque o Paraguai tem um peso imenso na criminalidade do Brasil, tanto no que diz respeito ao contrabando de cigarros, por exemplo, uma fonte importantíssima de financiamento do crime, como o contrabando de armas
de fuzis que chegam nessas facções criminosas brasileiras. Pena mínima que se propõe nos crimes descritos nessa proposição relatada por Guilherme Derrite, Dávila, 20 anos, pena mínima. Máxima de 40 anos para crime de feminicídio, mas podendo chegar até 66 anos para os líderes das organizações criminosas, uma pena que nós não víamos, pelo menos no nosso arcabouço. Legal, né? É verdade, mas no arcabouço italiano, que é a lei antimáfia, é prisão perpétua. Então, é mais duro ainda do que a nossa. Nós ainda não temos isso no nosso, no nosso ordenamento jurídico, mas lá é pena perpétua. E o Beraldo tocou um ponto importante. É preciso construir presídios de segurança máxima para poder prender esse, porque parte do projeto de lei está escrito que esses faccionados serão presos em presídios de segurança máxima. Nós não temos presídio de segurança máxima na quantidade necessária para começar a fazer essas prisões desses criminosos. O outro ponto fundamental da lei italiana que eu gosto é a criação de um departamento de investigação antimáfia, que esse sim utiliza, é federal, é nacional, mas coordenando todo o esforço. Ele é um departamento de coordenação de esforços com Receita Federal, COAF, polícias estaduais, inteligência, inclusive inteligência internacional, Interpol, etc. Não tem essa divisão no Brasil. Não tem. Aliás, este é um projeto que estava para ser votado e foi, inclusive, sofreu muita oposição da própria Polícia Federal, que achou que ia perder competência. Não, mas esse aqui é um órgão específico para a máfia, para o crime organizado. E eu vejo que isso é importante, porque é uma das coisas que mais funciona corretamente, não só para a investigação, Caneto, mas para a prevenção do crime. Então, eu gosto do modelo da Itália, como eu sempre defendo aqui, a lei antimáfia da Itália, que é um país democrático, que utilizou um arcabouço legal e judicial para quebrar a espinha das máfias. Então, ao meu ver, nós deveríamos seguir o exemplo de países democráticos que tiveram sucesso no combate a organizações criminosas e às máfias. Mas se eu te perguntasse se há uma lacuna nesse texto, que lacuna seria? Você entende a não criação de um departamento que faça essa integração? Este é um, e o segundo, eu não vi, precisa ver a versão final do texto, mas naquela versão anterior, eu não vi nada desse fast track, desse julgamento rápido dos criminosos, que pegou um faccionado, ele é faccionado, ele tem que ser julgado imediatamente, não tem esperar meses e toda essa história que acaba fazendo com que eles acabem sendo soltos depois de um tempo. Então, ao meu ver, faltaram esses dois pontos importantes, a criação desse órgão e essa história de uma via rápida, de um fast track para que pudesse votar rapidamente facciosos, julgar rapidamente Sim. facciosos. Texto poderá ser, se não texto, mas novos textos poderão ser apresentados futuramente. O aperfeiçoamento ele é necessário, inclusive, né, Mota? A sociedade é dinâmica, a criminalidade também, enfim. Há alguma lacuna? Sentiu falta de algo? Eu acho que eu não faria esse tipo de análise para esse projeto, né? A legislação penal é composta por um número imenso de leis. O que mais existe na legislação penal do Brasil hoje é lacuna. Eu diria que a gente tem uma lacuna com alguns pontos de legislação. Por isso a gente vive no inferno que a gente vive. Esse projeto do Derrite é um primeiro e muito importante avanço. A gente precisa resistir à tentação de ficar pensando que poderia ter mais isso, poderia ter mais aquilo. Claro que poderia. Mas, meus amigos, aprovar esse projeto, e isso não aconteceu ainda, sem que ele seja mutilado, como aconteceu, por exemplo, no pacote anticrime, lembram? O pacote anticrime que quase virou um pacote pró-crime. Se a gente conseguir que esse projeto seja aprovado sem que a sua essência seja mudada, olha, é motivo para um feriado, para um carnaval fora de época, sem nenhum exagero. E mais uma vez, vamos guardar essa nossa energia para a batalha que virá depois. Eu quero lembrar aqui que o Brasil já teve uma lei de crimes hediondos que obrigava o cumprimento de pena em regime fechado.
Essa lei vigorou durante vários anos. E aí, salvo engano, em 2006, uma decisão judicial disse que essa lei violava os direitos dos criminosos hediondos. E os criminosos hediondos ganharam o direito à progressão de regime. Este é o Brasil, meus amigos. Não vamos discutir esse assunto como se a gente estivesse na Suíça. Agora, Beraldo, e esse esforço para que o projeto não seja votado? Isso não é hoje, não, viu? A gente pode puxar de 2 semanas para cá. Primeiro, o texto enfraquece a Polícia Federal, depois falaram da Receita Federal. Sempre tem um apontamento de um item que prejudica a legislação atual. E agora, no dia da votação, a sugestão de que era preciso adiar, inclusive disseram que tinha um parlamentar armado dentro do plenário, que descumpriria a regra do regimento. Essa tentativa tem mais a ver com uma pauta que vai na contramão do que, por exemplo, a esquerda defende, ou você acha que é tentando anular o protagonismo que Guilherme Derrite fatalmente alcançou? Não, eu acho que tem 2 interesses, sem dúvida alguma. Há o interesse principal de minar o avanço desse projeto, de demonstrar ao governo federal de que os soldados estão ali fazendo o seu trabalho, e é preciso reconhecer que eles são bons nisso, eles têm experiência de terem sido oposição, votando contra absolutamente tudo que era apresentado desde a época do governo Fernando Henrique Cardoso. Sempre que eles estiveram fora da presidência da República, foram uma oposição ferrenha, inconsequente, não tinha como conversar. E, fora isso, querem anular um personagem da direita, uma figura que é associada ao combate duro contra o crime organizado pela atuação como secretário de Segurança de São Paulo. Portanto, neste caso específico, os governistas querem alcançar 2 objetivos que se complementam. Agora, Dávila, a gente acompanhou muitas discussões sobre a necessidade, na visão de muitos, de equiparação das facções a grupos terroristas. Isso acabou não vingando. E aí, Guilherme Derrite diz no relatório, justifica que o motivo é para garantir a estabilidade institucional, porque poderia haver uma análise distorcida e isso até prejudicar as instituições? Com certeza, porque a lei antiterrorista federaliza o crime. Então vai ser tudo amanhã julgado pela Polícia Federal e as polícias estaduais perderiam o poder de julgar as facções. Aliás, é ali que está o conhecimento da mobilização das facções, justamente nos estados. São as polícias estaduais, as promotorias estaduais, que têm um papel muito importante nesse combate ao crime organizado. Então, é preciso juntar esforços. E toda forma de federalizar o problema era tirar poder das polícias civis e militares, das promotorias estaduais, e isso seria muito ruim para combater o crime organizado. Então, foi um recuo inteligente que melhorou o projeto. E não vai alterar o projeto em si. A espinha dorsal continuou de pé, né, Mota? Mas você sentiu falta desse dispositivo que talvez tenha sido mais debatido, né, Mota? Muitas pessoas defendendo, não, é fundamental equiparar as facções a grupos terroristas, como se isso fosse alterar o andamento do Brasil. Mas, enfim, entenderam nesse momento que não seria o mais adequado para garantir a estabilidade institucional. Como eu já disse aqui uma vez, né, Caniato? Me digam qual é a palavra que a gente deve usar para que as facções sejam encaradas de forma séria. Não é terrorista? Então o que é? Mafioso, como sugere o Dávila? Ou pessoas mais, indivíduos em situação de risco social? Como eu escutei uma vez de um comandante da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, ele falou: Roberto, aqui a gente não usa mais o termo bandido. Aqui a gente diz indivíduo em situação de risco social. Qual é a palavrinha mágica, gente? Que discussão maluca é essa que a gente está tendo? Agora, dito isso, eu acho que talvez de uma forma inadvertida, Caniato, nós vimos aí um bom exemplo de guerra política, de utilização por parte da direita de uma tática que a esquerda sempre usa.
cria uma situação que é um problema para o outro lado, mas que para você não representa nada. Que para você pode abrir mão daquilo ali sem problema nenhum. E aí isso cria uma confusão danada, depois você dá uma recuada naquele ponto, sem afetar em nada a essência do seu projeto. E dá para o outro lado a sensação de que eles conquistaram alguma coisa, quando, na verdade, eles não só não conquistaram nada, como mostraram a verdadeira natureza dos seus sentimentos. Então, a tática deve ser essa. Tem que colocar o jabuti antes, né, Beraldo? Coloca o jabuti antes, aí, naturalmente, aquilo gera uma discussão, você arranca e aí o texto original está praticamente preservado. É mais ou menos assim, né? Isso aí vai, né, fazendo parte dessa dinâmica que existe em todos os projetos. Não é uma coisa exclusiva, não é uma estratégia inovadora, mas é assim que se faz, porque você sabe que as negociações nessa dinâmica, sobretudo da Câmara dos Deputados, são 513 deputados, e é preciso atender, ouvir a todos, né? É o papel do deputado, ele precisa ter muita paciência, serenidade, saber ouvir, saber falar e entender onde ele precisa ceder para que, no âmbito do projeto, o que é principal avance. E muitas vezes a gente vê, né, um assunto que avança, é concluído, mas ele não resolve o problema como um todo. E aí logo ele precisa ser discutido de novo. Aliás, tivemos isso na reforma da Previdência. Foi uma grande discussão. A Câmara dos Deputados levou o projeto de reforma da Previdência adiante, teve que fazer uma série de concessões no caminho e aí aprovaram a reforma da Previdência. O que acontece hoje? A reforma da Previdência não resolveu o problema da Previdência. Além de todo o roubo que existe dos benefícios do INSS, tudo que a gente tem acompanhado aí, que está sendo investigado pela CPMI, mas a dinâmica, o formato, matematicamente não é viável. E é preciso fazer uma nova reforma da Previdência. Só que tem que atacar a essência. Tem que ir no cerne ali do problema para que você mude a dinâmica e consiga ter uma previdência sustentável. Não é uma tarefa fácil, porque ela depende de uma série de variáveis, só que o parlamento tem que se debruçar sobre isso e ir avançando à medida que pode, para formar ali o consenso. E aí a gente precisa lembrar, Caniato, há no Congresso Nacional uma série de personagens. Alguns personagens que são famosos por motivos diversos, mas que não contribuem absolutamente nada para o debate público. E, de outro lado, você tem aqueles que estão ali só para atuar contra os melhores interesses da população, mas fazem isso de forma muito competente. Então, se não houver do outro lado alguém para brecar, para frear o avanço das más ideias, realmente fica muito difícil ter algum avanço concreto. No caso de hoje, me parece que aquelas pesquisas de opinião feitas posteriormente à operação do Rio de Janeiro deixou claro, essas pesquisas deixaram claro que a opinião do povo brasileiro é esmagadoramente a favor da contenção do avanço da criminalidade. Ninguém aguenta mais. Inclusive, nessa matéria de combate ao crime, o governo está indo contra a opinião pública, o que parece não fazer nenhum sentido. Só faz sentido se nós percebermos que há um outro interesse, um interesse que não está muito claro, mas que é motivação suficiente para que haja essa defesa enfática da manutenção do status quo, a bandidagem dominando o Brasil, como eles têm feito. Holofotes voltados para a Câmara dos Deputados. Na ordem do dia, o projeto de lei antifacção, relatado por Guilherme Derrite. Ele fez a apresentação do seu relatório e, na ordem do dia, vários oradores inscritos defendem, fazem observações, apontamentos sobre essa discussão e sobre o projeto. Há pouco, Kim Kataguiri, do União Brasil, fez suas defesas e quem fala nesse momento é o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, mencionado pelo Cristiano Beraldo há pouco. E olha só o que ele falou, quero compartilhar com a nossa audiência. Segundo ele,
Derrite estaria tentando blindar políticos envolvidos com facções. Olha só o que disse Glauber Braga nesse momento no púlpito. Enfim, a nossa produção segue monitorando os discursos que vêm sendo feitos pelos deputados. Quando a gente avançar nessa sessão, a gente traz aqui ao vivo para a nossa audiência. Mas, Dávila, é importante lembrar também sobre o rito, o trâmite dessa matéria. Depois de aprovado na Câmara dos Deputados, se assim entenderem os deputados, irá para o Senado Federal. Davi Alcolumbre divulgou há pouco quem será o relator, Alessandro Vieira. Inclusive ele que defendeu a criação da CPI do crime organizado. É um perfil diferente de Guilherme Derrite, né? O que a gente pode considerar sobre uma outra casa legislativa que pega um projeto que foi aprovado por uma outra casa legislativa, a tendência é a manutenção do texto ou devem canetar bastante? Mesmo na votação agora na Câmara, podem ser apresentados destaques, e os destaques podem ser aceitos ou rejeitados, né? Então, além de tudo, tem modificações possíveis ao longo da votação hoje na Câmara. Mas indo para o Senado, a escolha do senador Alessandro Vieira não me parece uma má escolha, porque pelo menos ele é um parlamentar sério que trata desse tema e não caiu na mão de um outro aventureiro. Então é uma pessoa que eu entendo que pode ali reunir o que há de melhor no projeto, manter o projeto, tem essa preocupação com a questão da segurança pública. Agora, o Senado é outro jogo e outra liderança. Então a minha preocupação, de novo, hoje são as lideranças, tanto no Senado como na Câmara. Se há realmente vontade de colocar esse projeto em votação ou se isso é mais uma peça de barganha nesse jogo político eleitoral. Infelizmente, hoje, tudo está sob esta ótica eleitoral. E aí nós prejudicamos a população. Então, é um bom começo. Vamos esperar a votação do projeto, vamos ver se não há jabutis nos destaques que dilaceram parte do projeto e vamos ver como esse projeto caminha, se uma vez votado na Câmara, no Senado, sob relatoria de Alessandro Vieira. Não é uma má escolha. Mas também, quando a gente fala de jabuti, parece que é algo negativo, né, Dávila? Pode acontecer de um jabuti, inclusive, melhorar o texto, não? É raro, mas pode. Olha só, informação que a produção acaba de apurar. Só repete para mim, Filipinho, porque deputado Zucco fez uma declaração para uma pessoa da nossa equipe. Então, olha só, deixa eu até compartilhar isso com o Mota. A produção acabou de monitorar aqui, quando nós falávamos de apresentação dos destaques, viu, Mota? Deputado Zucco pretende apresentar uma emenda para equiparar facções criminosas a terrorismo. Bom, se não entrou no texto principal, fico em dúvida se isso seria aprovado como um destaque. Enfim, é importante a gente discutir também informação da nossa produção em Brasília. Deixa eu passar para o Mota que vai fazer. Quer fazer um comentário, Dávila, sobre o jabuti, a possibilidade de equiparação de facção à organização terrorista, como destaque, como jabuti? É um mau jabuti aí. Por quê? Porque já deixou claro o parecer do Derrite, justamente já criando um projeto antifacção para não entrar nessa nomenclatura que pode causar divergências, principalmente se esse crime terrorista vai ser julgado só pelo governo federal, ou seja, pela Polícia Federal, ou se pode utilizar as polícias estaduais. Esse foi um dos pontos fundamentais que fez Derrite recuar no seu texto e mudar o texto, e mudar inclusive o nome, focar nessa história de antifacção para não melindrar com um termo que pode contaminar. Mas é que parte da direita acha que ao ligar a história do terrorismo com o crime organizado é uma coisa que a sua base quer. Mas a gente vê olhar o conteúdo do projeto. O conteúdo do projeto é ótimo. Vamos votar o projeto de acordo com o que foi apresentado no relatório de Derrite. Pois é, mas há essa sinalização de que seja apresentado um destaque na tentativa de equiparar as facções criminosas, os faccionados aos grupos terroristas, ao terrorismo. Você, Mota, quer trazer também sua impressão sobre essas articulações de bastidores, a possibilidade de alterar, ajustar, melhorar o texto nos destaques ou até no Senado Federal? Queria que você trouxesse também sua impressão sobre o desafio de aprovar no Senado, né? Muita coisa pode ser alterada, se alterarem, voltaria para a Câmara. A gente deve esperar o melhor e se preparar para o pior.
Como eu disse, eu acho que a direita brasileira pegou o jeito, né, de jogar esse jogo. Eu acho interessante essa ideia do deputado Zucco. Como eu já falei aqui, é a hora da esquerda disparar com todas as suas armas. É a hora de algum parlamentar da esquerda apresentar um projeto de prisão perpétua, de redução da maioridade penal. Vamos colocar na mesa todas as cartas. Algumas delas vão funcionar. As outras podem não funcionar, mas vão manter os defensores de bandidos muito ocupados.